Boa noite. Ele é um dos principais articuladores da presidente Dilma Rousseff no Congresso, tanto que foi cotado para presidir o PT, mas não quis abrir mão da sua função política, que é de líder do PT no Senado. O nosso convidado de hoje é o ex-ministro da Saúde e líder do PT no Senado, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Boa noite, senador. Boa noite. Gentileza receber o senhor, alegria receber o senhor. Muito obrigada por atender o nosso convite. Eu queria lhe perguntar, após 3 meses de senador, ocupando um posto importante na Câmara Alta, qual a avaliação que o senhor faz dessa experiência legislativa? Bem, é uma experiência muito positiva. Na verdade, eu já tive a oportunidade de ser vereador, deputado estadual, deputado federal e, de certa forma, acumulei alguma experiência nessa área. Por outro lado, também foi um pouco um choque, porque ao longo dos últimos anos eu desempenhei funções mais no executivo, né? Onde geralmente nós temos a possibilidade de executar, de ver as coisas serem feitas, enquanto que no parlamento se trata muito mais de discutir, debater, negociar. Mas eu creio que essa experiência prévia me ajudou a me adaptar mais facilmente do que outros companheiros, como, por exemplo, ex-governadores que lá estão e que nunca estiveram no parlamento. Então, acho que é uma boa experiência. E comandar a bancada petista, como é que está sendo? Está sendo muito bom, principalmente pelo fato de que essa bancada de senadores, ela tem um perfil diferente das bancadas anteriores do PT. Dessa vez, nós temos pessoas que já desempenharam funções ou no executivo ou no próprio legislativo. Muitos são ex-deputados federais, por exemplo, e pessoas que têm uma militância partidária já de algum tempo. Então, hoje há um espírito mais coletivo de atuação. Nós procuramos trabalhar mais partidariamente e, ao mesmo tempo, isso nos conduz a uma intervenção de maior unidade, que torna também mais efetiva essa intervenção. Então, acho que todos que comentam acham também que o PT no Senado hoje tem um bom desempenho. Senador, quais são as prioridades do governo Dilma no Senado para essa legislatura, pelo menos? Há pontos cruciais ali que a gente pode considerar? Bem, alguns nós já enfrentamos, né? O tema do salário mínimo, por exemplo, que é algo crucial para a nossa política de desenvolvimento econômico. Que abriu o mandato e abriu a legislação. Exatamente. E ao mesmo tempo de estabilização do país, porque qualquer mudança daquilo que tinha vindo poderia abalar o nosso equilíbrio fiscal. Esse foi um ponto. Agora nós temos o debate sobre a reforma tributária. E o Código Florestal que vai chegar lá. Com certeza, mas geralmente no Senado nós já recebemos as coisas da Câmara bastante bem avançadas. Os entendimentos que acontecem lá, geralmente nós conseguimos reproduzir no Senado. É a casa revisora, né? Mas eu acredito que esse tema da reforma tributária será um tema importante também, apesar de não ser um tema que diga respeito diretamente ao governo, mas diz respeito à democracia, à vida política do país. A reforma política, eu acredito que será também um ponto importante, crucial. São duas coisas muito difíceis que estão aí há mais de década no Congresso e nunca andaram para frente. Você acha que agora vai? Eu acho que a estratégia que foi adotada em relação a um e a outro favorece a possibilidade de uma discussão mais profunda e a aprovação. No caso da reforma tributária, me parece muito inteligente da parte do governo, ao invés de mandar um grande pacote que enseja muitas discussões, muitas negociações, se mandar por partes, começando inclusive por aquelas partes que mais agradam os eleitores, os empresários, que representam exatamente as desonerações, principalmente as desonerações de folha, as desonerações do investimento. Isso tudo facilita. O tema do ICMS, que geralmente é um tema difícil, da forma como o governo pretende mandar para o Congresso Nacional, acredito também que facilita a discussão. E no caso da reforma política, eu acho que dessa vez também as coisas podem andar mais rapidamente, porque tanto no Senado quanto na Câmara, os presidentes se anteciparam em instalar comissões especiais que começaram a debater esse tema. Não tenho muita expectativa de mudanças para 2012, mas com certeza para 2014 eu creio que o caminho está aberto para que aconteçam.
Agora, o senhor está numa situação muito mais favorável que os seus antecessores em função da ampla base de apoio, da ampla maioria que a presidente Dilma Rousseff tem agora no Senado, coisa que o presidente Lula não teve. Né? Não. Diante disso, o senhor acha que isso vai facilitar o trabalho dos líderes? Sim, não tenha dúvida que esse é um dos fatores também que favoreceu bastante a esse trabalho e essa imagem positiva que a bancada do PT no Senado tem hoje. Os nossos antecessores tiveram que enfrentar uma situação muito difícil, que é a de ser governo em minoria, né? Então essa condição de maioria nos favorece inclusive para realizar entendimentos com a oposição. Ao invés de ser tão, digamos assim, tão extremada como ela foi no governo anterior, hoje ela é mais aberta ao debate, ao entendimento, né? Então facilita também a aprovação de medidas difíceis. Senador, a preocupação de momento do governo, a principal preocupação é a questão da inflação, né? E há quem questione a suposta pouca credibilidade do presidente do Banco Central, que é o presidente Tombini, e que isso estaria no cerne do problema, né? Porque se fosse o Meirelles não acontecia isso e tal. Esse problema, de alguma maneira, ameaça a estabilidade e a popularidade da presidente Dilma? Logicamente que a inflação é sempre um problema e a população brasileira arquivou completamente a sua tolerância de convivência com a inflação. Mas o governo tem plena consciência disso e tem tomado todas as medidas de combate à inflação que têm sido necessárias. Mas parece que não está funcionando ainda. Não, está funcionando. Nós já estamos começando a ver, por exemplo, um menor acesso das pessoas ao crédito. Nós já começamos a ver até em alguns ramos da atividade econômica uma certa diminuição da atividade. E, ao mesmo tempo, nós já estamos vendo a queda de alguns produtos que pesam nessa conta da inflação. Porém, eu acho que o mais importante... o álcool combustível, né? Com certeza. Mas eu acho que o mais importante é que o governo fez uma opção de combater a inflação sem deixar que nós percamos as conquistas que obtivemos ao longo desses últimos anos. Por exemplo, a questão do investimento. O investimento ele não é inflacionário, ao contrário, ele cria uma base de sustentabilidade para a economia brasileira. A não ser que ele esteja lastreado em recursos públicos, enfim, que seja um excesso de despesa. Sim, mas com certeza nós temos essa compreensão, esse entendimento. Por exemplo, investimentos como o PAC, investimentos como outras obras importantes que estão sendo realizadas na área da infraestrutura principalmente, elas criam essa condição de sustentabilidade do crescimento. Então, uma opção foi essa, crescer sem comprometer o investimento. A outra opção foi crescer preservando uma conquista importante que foi a redução da desigualdade social. Então, os programas sociais, o crescimento real do valor do salário mínimo também ficaram preservados. E o mais importante é que o governo agora não trabalha com uma única forma de enfrentar diretamente a inflação, que foi ao longo de muitos anos a elevação das taxas de juros, né? Hoje nós trabalhamos com o controle do compulsório, trabalhamos com a flexibilidade que tem a taxa de câmbio hoje, trabalhamos com a redução do crédito e trabalhamos também com a elevação da taxa de juros quando necessário. Não precisa o Henrique Meirelles votar. Não, até porque da mesma forma que a política econômica no governo passado ela era comandada pelo presidente Lula, da mesma forma agora ela é comandada pela presidenta Dilma. E o Banco Central, todos sabem, ele tem autonomia para implementar essas medidas. O que há, na verdade, hoje é alguém que está à frente do Banco Central que tem uma visão diferente de combate à inflação e uma visão sintonizada com a da presidenta da República. Preocupa o senhor o fato da inflação ter batido o topo da meta, ter extrapolado o topo da meta? Não, todos nós já tínhamos esse conhecimento e essa informação. Porque, na verdade, na política de metas inflacionárias, o que vale é a leitura ao final do ano. Nós sabíamos que, em primeiro lugar, tivemos no ano passado alguns períodos em que a inflação foi praticamente zero. Quando se contabiliza o para trás, isso tem um peso. Como tivemos em outros momentos, situações em que ela cresceu
mais. Então, se nós fizermos uma avaliação dos últimos 12 meses ao longo do tempo, talvez até ainda enfrentemos um mês ou outro ainda com um acúmulo razoável. Mas a partir, eu creio que do mês de julho, nós vamos ter uma queda significativa que vai fazer com que no final do ano nós fiquemos abaixo do nível mais alto da meta. Pois é, senador. A conta é feita no final do ano, mas dói no bolso na hora, né? Principalmente dói no bolso das camadas mais pobres. A gente viu aí que a classe média, a imprensa mostrou que a classe média está bastante preservada e está sofrendo um pouco menos o impacto da inflação. Isso preocupa, não? Preocupa, mas por outro lado, nós continuamos a ter uma série de fatores que promovem um impacto importante sobre as condições de vida desse segmento menos aquinhoado pela renda, vamos dizer assim. O salário mínimo está crescendo, o que repercute nas pessoas que trabalham recebendo o salário mínimo, como repercute nas famílias que dependem desse tipo de renda, aposentados, e também na expectativa etc. de alta de inflação. Sim, com certeza. Quando se diz em 2012, o salário mínimo vai ser de 600 e tantos reais. Opa, então o pessoal vai ter dinheiro para gastar, vamos aumentar o preço. Não creio que as coisas funcionem tanto assim, até porque hoje a economia brasileira é bastante competitiva, né? Um outro fator também que favorece esse segmento mais pobre é o fato de que os programas sociais não somente foram preservados, como nós tivemos correções para melhorar e ampliar o acesso das pessoas. E o emprego, apesar de todas essas medidas, ele continua crescente. Então, isso preserva esses segmentos, né, dos maiores prejuízos em relação à inflação, ainda que nós reconhecemos que isso impacta sem dúvida, mas o impacto ele é bem menor do que poderia ser se nós tivéssemos apenas uma política de endurecer com as taxas de juros. Portanto, do jeito que está, não dá para ficar. O senhor concorda que tem que ter uma atuação forte para baixar a inflação drástica? Eu acho que já está tendo. Já está tendo. Perfeitamente. Senador, por que o senhor não quis presidir o PT? Bem, eu quando vim aqui para Brasília, na condição de senador, apesar de ter já uma militância de muito tempo no PT, de ter sido ministro, de já ter sido parlamentar, não imaginava que me escolheriam para ser o líder da bancada, né? Então me atribuíram uma responsabilidade, me delegaram um apoio que eu não posso ignorar. Eu venho fazendo um trabalho de reestruturação da nossa bancada, da nossa liderança, inclusive para que a bancada possa ter uma intervenção cada vez mais coletiva. Então achei que naquele momento deixar esse trabalho e assumir a presidência do PT seria deixar o movimento pela metade, né? Eu não poderia deixar de levar em consideração a confiança que os senadores e as senadoras do PT depositaram em mim. Por outro lado, implicava também em me afastar muito fortemente do estado de Pernambuco. E nós tivemos lá uma eleição difícil, onde o nosso compromisso era estar ao lado do governo do estado e ao lado da população, no sentido de lutar pelas nossas conquistas que são tão necessárias. Então fiz essa opção. Senador, vou pedir licença ao senhor, nós voltamos a esse assunto dentro de instantes. Nós retomamos em seguida com o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, líder do PT no Senado. Um momento só. Nós voltamos a conversar com o líder do PT no Senado, senador Humberto Costa. Senador, o senhor mencionou há pouco que não quis deixar o Senado para assumir a presidência, uma das razões para não se afastar dos seus eleitores de Pernambuco. O senhor tem um projeto futuro de governar o Estado? Não, na verdade eu não tenho pensado nisso. Naturalmente que na política as coisas são muito dinâmicas, mas eu já tive a oportunidade de disputar o governo do Estado de Pernambuco numa situação de adversidade e creio que qualquer pessoa que está na política se sentiria muito honrado de governar o seu Estado. Mas não se coloca nos meus planos. Meus planos hoje são de poder fazer um bom mandato. Acho que posso continuar ajudando o governo nessa função que eu desempenho, ou mesmo em outra qualquer que eu venha desempenhar mais para frente. E o debate de 2014, nós vamos começar a travá-lo lá em 2014. Perfeitamente, está um pouco cedo para falar disso. Com certeza. Senador, quando o senhor abre mão desse convite que lhe foi feito para presidir o partido, e aí assume o Rui Falcão, né, que é de uma corrente diferente dentro do PT daquela do ex-presidente Eduardo Dutra. Isso, de alguma maneira, pode representar problema para a unidade do partido? Não, acredito que não. Primeiro porque o Rui Falcão ele teve o apoio unânime
da nossa corrente, a chamada CNB, para ser o presidente do partido. Segundo, eu entendo que nós apoiarmos alguém que não é estritamente do nosso grupo é um avanço político importante dentro do PT. Significa que nós estamos conseguindo superar as barreiras de tendências que muitas vezes atrapalham mais do que ajudam a vida do partido. Em terceiro lugar, escolhemos uma pessoa que já tem uma larga militância no PT, já foi presidente do partido, é uma pessoa que goza da proximidade com o presidente Lula e também com a presidenta Dilma, militou com ela no período da luta contra a ditadura, foi uma pessoa importante na sua campanha eleitoral. Então, eu acredito que o partido ganhou bastante com essa definição. Senador, qual é a avaliação do senhor da volta do Delúbio Soares ao PT? Eu acho que a volta de Delúbio ao PT, eu tive a oportunidade, inclusive, de externar essa opinião. Acho que ela se deu num momento que não foi muito adequado. Acho que o melhor momento seria aquele em que, após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele tivesse sido absolvido. Não apenas do ponto de vista dos desgastes que isso poderia gerar para o PT, porque sempre gera, mas principalmente porque esse fato traz novamente todos os holofotes para o processo, faz com que haja uma pressão da sociedade sobre o Supremo Tribunal Federal, e é importante que o Supremo decida sem qualquer tipo de pressão, decida em cima daquilo que constatou nos autos do processo, né? E para a imagem do partido? Para a imagem do partido, de certa forma, acarreta algum prejuízo na medida em que as pessoas geralmente fazem um pré-julgamento. Mas nós trabalhamos muito para mostrar que Delúbio, até o presente momento, ele não foi condenado, não foi sequer julgado, e que nessas condições a pessoa é inocente até que se possa provar o contrário. É parte da democracia brasileira. O senhor assumiu uma postura corajosa aí nesse assunto, que foi essa que o senhor acabou de relatar. Qual é a sua avaliação sobre a influência de José Dirceu sobre o PT? Muitas pessoas consideram que é um líder legítimo, evidente, pela sua trajetória, mas que essa influência não é positiva para o partido, do ponto de vista da imagem que o partido quer ter perante a opinião pública. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Veja, José Dirceu, ele é uma pessoa cuja história está indissoluvelmente ligada ao PT. Não há como deixar de reconhecer, não há como não reconhecer que ele teve um papel importante na construção do partido, inclusive na construção da vitória de 2002 com o presidente Lula. E por conta de toda essa trajetória, essa luta, essa dedicação, não há dúvida de que ele exerce uma influência importante no PT. Mas o PT é um partido que realmente não tem dono. Quando a gente diz isso, não é uma figura de linguagem, de retórica. É o que acontece. Quantas vezes o próprio presidente Lula já foi derrotado em discussões e disputas internas do PT? Senador, que eu não estou lembrando. Várias vezes. Em São Paulo, inclusive, houve vários momentos em que ele gostaria que o partido seguisse... Tomasse uma direção, tomou outra. O partido tomou outra. Mas em questões significativas, assim? Sim, questões significativas, candidaturas, por exemplo. Eu me lembro muito bem que o presidente defendeu fortemente que na eleição municipal passada nós tivéssemos uma composição da hoje senadora Marta com o PMDB. E no entanto, o PT não aceitou. Aliás, o vice foi o próprio Rui Falcão, né? E no Brasil pululam assim episódios em que o presidente foi derrotado, onde o próprio Zé Dirceu foi derrotado. Então, embora essa influência exista, mas o partido é completamente autônomo e em muitos momentos vai se colocar contra opiniões que ele tenha. Qual a relação do PT com a Dilma hoje? A gente teve uma série de dúvidas ao longo da campanha. Se dizia, olha, a Dilma não é o Lula, a Dilma não vai conseguir controlar o PT, é um grande risco, etc. Naturalmente, o discurso da oposição. E, efetivamente, a presidente Dilma, naturalmente, não era de se esperar o contrário, não tem a mesma relação que o presidente Lula tem com o PT. No entanto, hoje como é que se dá? Muito boa, a relação é muito boa. Nós temos tido sempre contatos com ela, o partido. Ela, em vários momentos, fez questão de simbolicamente demonstrar esse apreço, quer dizer, após a sua eleição como presidenta da República, esteve na reunião do Diretório Nacional, depois de empossada também já teve com o Diretório Nacional do PT,
recebe com regularidade os dirigentes do partido. O PT detém mais de 70% do governo. Exatamente, isso também é um outro sinal, embora existam pessoas ainda insatisfeitas, né? Acho que é pouco. Não é que é pouco, talvez a forma de distribuir pudesse ter sido um pouco melhor. Mas você concorda? Eu acho que no caso do PT do Nordeste, até pela grande votação que a presidenta teve no Nordeste, talvez pudéssemos ter espaços um pouco mais generosos. Isso pode ser corrigido ainda? Não, até porque nós também temos que levar em consideração que na hora de decidir, especialmente sobre a ocupação de espaços, ela não pode discutir meramente por um critério regional. É preciso discutir a sua força na Câmara, no Senado, é preciso discutir aspectos que ela colocou como um ponto importante, eu concordo, a questão de gênero, o problema regional, o problema partidário. A competência técnica, que devia ser o item número 1. Não, isso aí é o principal, não está nem em discussão. É pressuposto, né, senador? Agora, também nós não ficamos insatisfeitos pelo fato de que, mais do que as pessoas que estão nos cargos, o que pesa é a política. O Nordeste continua a ser visto, pelo governo como prioridade. Então isso para nós é suficiente, independentemente da nossa representação no governo. Perfeito, senador. Nós vamos para mais um rápido intervalo, voltamos em instantes com o senador Humberto Costa, que é o líder do PT no Senado. Um instante só, até já. Voltamos com o senador Humberto Costa. Senador, não posso deixar de aproveitar a presença do senhor no Brasília ao vivo para lhe perguntar uma avaliação sobre o Ministério da Saúde. O senhor que foi titular da pasta, teve um trabalho importante ali. O ministro Padilha tem uma tarefa importante pela frente, principalmente porque parece que não vão pintar recursos novos por aí. O antecessor do ministro Padilha, o ministro Temporão, disse que era absolutamente fundamental, falou isso claramente, que houvesse uma nova forma de financiamento. O senhor defenderia uma outra CPMF, novos moldes, uma nova forma de financiamento? Sim, defenderia. Só que eu acho que hoje a população brasileira não está disposta a fazer esse sacrifício sem que ela tenha plena certeza e convicção de que os recursos que ela vai destinar à saúde serão gastos de forma adequada. Por isso, ao mesmo tempo que nós fazemos esse debate de financiamento, temos que fazer aquilo que o governo está fazendo. Debater a melhoria na qualidade da gestão, a melhoria dos controles, uma proposta de responsabilidade sanitária para os gestores. Eu estou com um projeto lá no Senado para debater essa questão, garantir que aqueles que não cumpram as suas responsabilidades possam ser apenados administrativamente, civilmente, criminalmente. Mas acredito que em algum momento em que nós tenhamos corrigido todas essas imperfeições, nós precisaremos dizer à sociedade que é impossível financiar um programa, um sistema que atende a mais de 150 milhões de pessoas e que é financiado de forma muito precária. Eu acredito que esse tema deverá, em algum momento, ainda esse ano, tomar a pauta do Congresso Nacional, e eu acredito que a sociedade saberá entender a importância de preservar o SUS. Só para compreender, o senhor acha que esse assunto de uma nova forma de financiamento para a saúde volta ao Congresso ainda esse ano? Acredito que sim. Até com o apoio do Planalto? Acredito que sim também, porque dentro de uma reforma tributária em que a sociedade possa ter, de um lado, redução de carga tributária, aí quando se fala de desoneração da folha, desoneração do investimento, nós estamos diminuindo essa carga. Por outro lado, abre-se a possibilidade de discutir recursos para uma área capital como a saúde. Okay. Mas também é possível ter recursos para a saúde por uma reorientação das prioridades. Perfeito. Muito obrigada, senador. Gentileza do senhor de comparecer ao Brasília ao vivo. O senhor é um permanente convidado deste programa. Faça dessa casa sua casa para nos trazer notícias do Senado, da área de saúde, da sua articulação com a presidente Dilma. Tá certo, senador? Muito obrigado. Vamos seguir acompanhando o trabalho do senhor lá no Senado. Obrigado. Brasília ao vivo fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até um próximo encontro. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Muito obrigada e até lá.